Dentro da doutrina espírita, nós precisamos raciocinar ou aceitar tudo como está? Pobre do espírita que aceite tudo como está. A doutrina espírita é altamente proponente do uso da razão. Allan Kardec chega a nos falar isto ao abrir uma de suas obras, que a razão certamente tem que ser o elemento que nos ajude a enfrentar as situações variadas. É importantíssimo que o espírita não seja Maria vai com as outras, vaquinha de presépio, todos esses epítetos que a gente pode encontrar. É importante que o espírita amadureça. Ah, mas foi o espírito que disse, mais um motivo da gente duvidar, da gente questionar. Não é o espiritismo responsável por essa crença cega que paira no nosso meio. Pelo contrário, na questão 627 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a eles, aos imortais, já que Jesus Cristo veio trazer-nos as verdades de Deus, qual a utilidade dos ensinos dos Espíritos? E depois de dar uma explicação inicial de que Jesus falava as coisas de acordo com sua época, sobre parábolas, eles dizem, viemos falar claro, para que todos possam ouvir e avaliar com a razão, para que ninguém possa pretextar ignorância. A razão é um ponto de honra da doutrina espírita. O espiritismo não tem culpa dessa massa enorme de espiritistas que a gente encontra completamente irracional. O nosso movimento, lamentavelmente, ha crescido em quantidade de gente, mas não em qualidade de gente. Ainda encontramos espírita com a pirâmide pendurada no pescoço. A gente acredita nos espíritos, mas sei lá, estão de pendura a pirâmide. Se pirâmide resolvesse problema, o Egito não estava do jeito que está, porque lá estão as originais, né? A gente ainda encontra espírita com um elefante com o rabo para a porta de entrada da casa, que é para dar sorte. Mas isso não é ensinamento espírita. A gente ainda encontra espírita com figa de Guiné, com fita do Senhor do Bonfim. E a gente se pergunta, estão usando a razão esses irmãos? A gente acha espíritas que vêm nos propor que a gente receba a mensagem do seu morto. Eu digo, dos meus eu não recebo. Minha mãe é defunta há 40 anos. Tem mensagem dela. Meu pai, meus irmãos desencarnaram nas minhas mãos. E não me faz falta, porque eu raciocino. Eu prego para os outros que o mundo dos espíritos é uma realidade. Eu prego para os outros que a morte não existe. Eu prego para os outros que quem morre vive no além. Eu prego para os outros que nós vamos viver lá de acordo com a nossa vida daqui. E eu que conheci minha mãe, que conheci meu pai e meus irmãos, eu sei quem está bem e quem está comendo uma gabiroba federal. Não vou ficar, eu quero uma mensagem, eu quero notícia. Notícia, que notícia? Importante que os espíritas raciocinem. Bom, minha mãe era uma mulher nobre. Ela só pode estar bem, senão tudo isso que Jesus ensinou é mentira. Fulano era uma pessoa desequilibrada, não pode estar bem enquanto não se equilibrar, porque a morte não nos converte em santos. E por aí afora, o espiritista, mais do que qualquer outro, tem o dever de raciocinar. Quando nós vemos confrades que ouviram falar, é espírito, e já põe a mão na testa e já respira, são desequilibrados emocionais. Quando disser assim, é espírito, aí que a gente aguça todos os sentidos. Prestar atenção na linguagem, na forma, no conteúdo, é o que propõe a doutrina. E o espírito Erasto chega a dizer
É dura a mensagem dele. É melhor rejeitarmos 9 verdades a termos que aceitar uma mentira. Só que o nosso povo espírita está fazendo o contrário. Engole todas as mentiras e põe de quarentena a verdade. Raciocinar e sempre. Os espíritos bons não brigam com a gente se a gente usar o raciocínio, pelo contrário. Se nós usássemos melhor nosso discernimento, não haveria tanta obsessão. Não cairíamos em tantas esparrelas. Não veríamos tantos problemas no nosso movimento como vemos. Então, por favor, ser espírita é ter como ponto de honra reger-se pelo aprendizado intelectual e pelo aprendizado sentimental. Amai-vos e instruí-vos. Temos que usar o raciocínio.